Fala, meus amigos! Nós já estávamos aguardando, ansiosos por esse podcast que eu tenho certeza que vai falar muito com você. Esse é o nosso 15º episódio. Nós estamos chegando nos momentos finais do livro, são os últimos 3 capítulos. Hoje nós vamos focar no capítulo 7, que é realmente uma bênção e algo que vai realmente fazer você entender muitas coisas espiritualmente. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Vamos lá? O que faz a alma crescer? Existe uma pergunta que raramente fazemos na igreja, mas que define a maturidade espiritual. O que realmente faz uma alma crescer? Não é mais conhecimento, não é mais atividade, não é mais unção percebida. Na maioria das vezes é a perda, o sofrimento. Nossa cultura nos ensinou a crescer acumulando experiências, conquistas, controle, respostas. Mas a história bíblica nos mostra outra coisa. A alma cresce quando algo precisa morrer. Esse episódio não é confortável, como se algum tivesse sido até aqui, não é verdade? Mas ele é necessário. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento, perda e algo que quase nunca é tratado como dom espiritual: os limites. A ilusão de uma espiritualidade sem dor. Vivemos numa cultura, inclusive cristã, que interpreta a dor como uma interrupção estranha da vida normal. Quando sofremos, pensamos, isso não deveria estar acontecendo. Alguma coisa deu errado. Algo que eu fiz foi errado. Ou até mesmo Deus se afastou. Então nós tentamos anestesiar a dor com atividade, com uma espiritualização rápida, com frases prontas, com distrações, ou até mesmo com negação. Mas a Bíblia não trata o sofrimento como um acidente. Ela trata o sofrimento como um território de formação. Não existe maturidade espiritual que não tenha passado por perdas reais. Quando eu falo de perda, não é apenas morte, mas é a despedida de algo para abraçar algo novo. Não é sobre morte apenas, mas a verdade é que a vida inteira é uma sucessão de perdas. Fala a verdade, é perder a vida para viver algo novo. Sempre nós perdemos a juventude, nós perdemos o corpo que não responde mais igual. Perdemos sonhos que não se cumpriram, expectativas sobre casamento, filhos, igreja. Perdemos as versões idealizadas de nós mesmos e também vamos perdendo ao longo do tempo as ideias que nós tínhamos sobre Deus. Cada transição é uma pequena morte. É necessário sempre que morra algo, para que nasça algo. E há perdas ainda mais profundas. Diagnósticos, divórcios, traições, falências, doenças inesperadas, decepções espirituais, líderes que falharam conosco, comunidades que nos feriram. Algumas perdas são lentas, outras são catastróficas. E aqui está uma verdade dura, porém libertadora. Não existe crescimento sem luto. Limites, o lugar onde a alma aprende humildade. A maioria de nós não sofre apenas pela perda em si. Sofremos porque a perda revela algo que odiamos admitir. Nós temos limites. Não podemos fazer tudo, ser tudo, salvar todo mundo, controlar os resultados, impedir o tempo, evitar a morte. A palavra humildade vem de humus, terra. Humildade é lembrar, você é pó, e ao pó retornará. Deus colocou limites até nas pessoas mais talentosas, não para nos punir, mas para nos manter humanos. O problema é que, quando resistimos aos limites, adoecemos. Mas quando aceitamos os limites, amadurecemos. Jó, um justo que sofre sem explicação. É aqui que a história de Jó nos confronta profundamente. Jó não era um pecador em rebelião. A Bíblia faz questão de dizer: íntegro, reto, temente a Deus.
mas ele passa por uma situação onde ele perde filhos, riqueza, saúde, reputação, segurança emocional, tudo de uma vez, tudo, sem aviso, sem explicação, sem nem ter uma ideia do porquê. Isso nos desconcerta, porque quebra uma lógica religiosa comum. Se você faz tudo certo, nada ruim acontece. Já nos ensina algo essencial. Nem todo sofrimento é correção. Às vezes é uma oportunidade de transformação. E é muito comum que a gente tente fugir da dor. E nós vamos entender quais defesas agora que nós levantamos geralmente diante da dor. Algumas das mais comuns é negar a situação. Falamos, está tudo bem. Ou minimizar, pensamos assim, isso não foi tão grave. Outras formas de fugir é culpar os outros. Outros culpam a si mesmo, ao invés de assumir responsabilidade, acabam se rendendo à culpa, caem na depressão. Racionalizar demais, espiritualizar rápido, distrair-se constantemente, tornar-se irritado quando alguém toca no assunto. Esses mecanismos podem até proteger por um tempo, mas a longo prazo encolhem a sua alma. A maturidade começa quando paramos de fugir da dor e começamos a prestar atenção. E isso aqui é um passo para a transformação tão importante, porque prestar atenção na sua vida e nos acontecimentos e nas sequências vão te trazer lições que talvez você passava distraído. Jó não negou sua dor, ele não maquiou a sua dor, ele não tentou explicar rápido, ele lamentou, ele gritou, questionou, chorou. 2/3 dos salmos são lamentos. Jesus chorou, Jeremias lamentou, Davi escreveu sua dor. A Bíblia não tem medo da tristeza. Espiritualidade saudável não é ausência de dor, é presença de Deus dentro dela. Precisamos prestar atenção no momento das nossas dores, quando nós estamos passando pelas angústias. Elas estão nos ensinando, elas estão nos forjando. E no meio delas nós vamos nos encontrar com Deus. O dom dos limites. Existe algo profundamente libertador quando aceitamos nossos limites. Limites do corpo, limites da família de origem, limites emocionais, limites intelectuais, limites de tempo, limites de vocação, limites de controle e limites espirituais. Aceitar limites não é desistir da vida, é parar de lutar contra Deus. João Batista entendeu isso. Ele entendeu que Deus devia crescer e ele devia diminuir. Aceitar limites não é fracasso, é de fato maturidade. Quando aceitamos perdas, quando paramos de fugir da dor, quando reconhecemos nossos limites, algo começa a nascer. A humildade, a espera e um novo tipo de relacionamento com Deus. No próximo episódio, vamos caminhar mais fundo na história de Jó. Vamos falar sobre a espera desconcertante, o lamento honesto, a escada que precisamos subir para crescer em humildade e como permitir que o antigo morra para que o novo nasça, porque a ressurreição só vem depois da morte real e Deus é especialista em trabalhar no escuro. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti sem máscaras. Hoje não chegamos com respostas prontas, nem com força fingida, nem com frases espirituais bem ensaiadas, mas nós chegamos com aquilo que temos de verdade, com as nossas perdas, as nossas dores não resolvidas e os limites que tentamos negar. Pai, muitos de nós aprendemos a Te servir, mas não aprendemos a sofrer contigo. Nós aprendemos a obedecer, mas não a esperar. Aprendemos a falar de fé, mas não a lamentar diante de Ti. Ensina-nos a prestar atenção, a parar de fugir da dor,
a não anestesiar aquilo que o Senhor quer transformar em nós. Jesus, o Senhor sabe o que é perda, luto, solidão, silêncio da parte do Pai, o Senhor sabe disso. O Senhor chorou, o Senhor esperou, se entregou. Por isso nós dizemos, nós não queremos mais lutar contra os nossos limites, nós não queremos mais viver como se fôssemos infinitos, autossuficientes, invencíveis. Recebemos o dom dos limites, recebemos a humildade, recebemos a dependência. Espírito Santo, visita os lugares da nossa história que evitamos, aqueles que escondemos, aqueles que doem demais para tocar, que nós não possamos nos apressar nem nos forçar, mas permanece conosco enquanto nós atravessamos essas coisas, Pai. Possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que o sofrimento e a perda não nos encolha, mas amplie a nossa alma. Que isso não nos destrua, mas nos torne mais humanos, mais mansos, mais verdadeiros, menos julgadores, mais quebrantados. Confiamos em Ti, mesmo quando não entendemos, esperamos em Ti, mesmo quando tudo em nós quer correr. Recebe a nossa dor, Senhor, e faz dela um lugar de encontro contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse foi o 15º episódio. Eu quero te encorajar a continuar conosco até o final dessa jornada. Deus tem preparado coisas extraordinárias para nós. Deus abençoe. Até a próxima.